Saudação de paz a todos, boa noite para todo mundo que está aqui na Europa, em Portugal. Boa tarde ainda, né, para quem está em Brasília, para quem está no Brasil. Nós estamos aqui com 4 horas de diferença, que isso passa um pouquinho das 8, passa um pouquinho das 4 horas da tarde, né? Se você não sabe o que está acontecendo, não quero explicar aqui de uma forma bem rápida e dinâmica. Nós vamos fazer aqui uma série de estudos, né, que tem a ver com escatologia. E se você não sabe o que é escatologia, né, de um modo simplificado, é o estudo das últimas coisas. Para alguns, num ditado popular, é o estudo do fim do mundo, né? Estou aqui no meu escritório improvisado, não é porque quis, né? É que já tem um pouco mais de 2 meses, se eu não estou em erro, que nós estamos trabalhando de casa, né? E eu trabalhando de casa há um pouco mais de 2 meses, tive que improvisar um escritório. Eu vou gravar hoje essa live, né? E se eu errar, vai meus amigos me ajudando aí. Eu não vou responder muito o pessoal, vou responder aqui. Agora vai comentando, vai falando aí, sua opinião é muito importante. Eu não vou responder muito para não perder o raciocínio. Nesse primeiro estudo nós vamos falar sobre o arrebatamento, sobre as 3 visões, né, pelo menos as principais, que há hoje sobre esse tema, né, que é os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que o arrebatamento vai se dar antes da grande tribulação. Tem os meso ou os mid-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que no meio da tribulação, né, a igreja vai ser arrebatada, os santos vão ser arrebatados. E tem os, né, que acreditam que a igreja só vai ser arrebatada no fim dos 7 anos da grande tribulação. Nós vamos tratar um pouquinho, não vou falar sobre opiniões, né, não quero falar sobre minhas opiniões pessoais. Eu só quero aqui, como um professor, né, elucidar esse assunto de uma forma bem dinâmica, bem simples. Enquanto isso, você vai compartilhando, compartilhe lá no grupo da sua família, nos seus amigos, compartilhe no seu WhatsApp, no Facebook, chama o pessoal, vai deixando aí as suas opiniões, né? Lembrando que hoje nós estamos ao vivo, tanto no Facebook como no YouTube. Talvez, né? Eu falei com alguns amigos sobre o próximo estudo, nós vamos fazer também no Instagram, né? Mas isso é uma possibilidade. Hoje a gente está aqui no Facebook e no YouTube, então partilha aí com seus amigos, chama todo mundo para dar sua opinião. No final da live, né? Eu vou ali responder todo mundo. Lembrando, participa, dê sua opinião. Você acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, no meio da tribulação, depois, né? Esse é um tema muito, eu quis abordar um pouquinho esse tema porque é um tema muito discutido. Eu acho que é uma vã discussão em alguns aspectos, né? Nós vamos falar sobre isso aqui porque, assim, uma vertente é unânime. Todos os cristãos concordam que a igreja vai ser arrebatada, né? E se é antes, no meio ou após a grande tribulação, isso é um erro de cálculo de apenas 3 anos e meio, né? Então, isso que é o importante, que a igreja vai ser arrebatada. E a única questão é saber, né, se você está preparado para o arrebatamento, tá bem? Eu fiz aqui uma pequena enquete no Instagram e no Twitter, né? Eu perguntei se as pessoas ainda acreditavam no arrebatamento. Aqui, lá no Instagram, né, quando eu perguntei, 111 pessoas responderam no Instagram e todas responderam que sim. Ou seja, quando eu fiz essa pergunta, é lógico que foi direcionado para quem já tinha, de alguma maneira, ouviu falar no arrebatamento. No Twitter, 82 pessoas responderam que sim e apenas uma respondeu que não. Talvez não tenha entendido a pergunta, não sei se sabia do que estava falando, mas uma pessoa disse tema: quando vai ocorrer o arrebatamento? Né? Se é antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou após a grande tribulação. Então, 40 pessoas responderam que vai acontecer antes da grande tribulação. Esse número me surpreendeu bastante, porque eu venho de uma denominação pentecostal, onde a grande maioria, né, na época da minha infância, da minha juventude, a grande maioria acreditava que o arrebatamento seria antes da tribulação, né? Nós viemos ali de uma linha pentecostal que acreditava nisso. Mas esse número me surpreendeu porque 50 pessoas responderam, né, que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande, né? 10 pessoas responderam que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Então eu quero falar com você um pouquinho sobre esse tema,
falei um pouquinho aqui, né, antes de nós entrarmos nesse tema, para esperar o pessoal chegar. Então, vamos lá começar. Eu vou colocar um slide aqui. Como disse, eu não vou responder muito, né, porque primeiro eu vou colocar o slide e a gente vai acompanhando tema por tema aqui. Não vai ser uma live muito demorada, vai ser coisa rápida, né? Vamos colocar tema por tema, vai dando as suas opiniões, vai guardando aí as suas opiniões, deixando aqui embaixo, para a gente depois fazer um fórum bem legal, né? Fazer um debate civilizado, aqui também uma boa discussão sobre esse assunto, e para tanto eu ensinar também como aprender com vocês, tá bem? Bem, depois eu vou ler todos, né, junto com meus amigos que vão participar nos próximos estudos. A gente vai tratar muita coisa aqui sobre os 7 selos, as pragas da última semana de Daniel, que tem a ver, né, com a grande tribulação. Nós vamos falar sobre tudo isso de uma forma simples. Então vai participando aí, vai deixando sua opinião. Nas próximas lives, né, a gente quer fazer de uma maneira diferente para a gente conseguir responder todo mundo, né, mas nessa primeira não. Eu quero que você aproveite e goste, e de preferência compartilhe, se inscreva aí nos nossos canais, nos siga nas redes sociais. E para ser sincero, eu estava com muita saudade, né, de fazer esses estudos, fazia algum tempo. A vida está muito corrida, né? Fazia algum tempo, mas agora, principalmente agora que vai chegando a festa das trombetas, do Yom Kippur, né? A gente fica muito empolgado com essa questão. Então, bora lá, aproveita o estudo. Eu já vou colocar o slide. Muito bem. Antes de começar, eu quero explicar para vocês aqui o que eu fiz, né, para esse estudo. Eu criei aqui uma linha do tempo, né? Não, eu coloquei linha do tempo do arrebatamento, mas é uma linha do tempo, como vocês podem ver, a começar da criação. Eu coloquei os eventos mais importantes, ao menos alguns dos eventos mais importantes que a Bíblia narra. Começar pela criação, ali passamos pelo dilúvio de Noé, algo muito importante, né, que dividiu a história, que são as leis sendo entregues a Moisés. Eu coloquei entre Israel e Judá aqui para falar da primeira divisão, né, que quem estuda a história sabe o que aconteceu quando Nabucodonosor invadiu a Palestina, né? Israel e Judá foram divididas. Tem aqui, após isso, o evento mais importante para a humanidade, que foi a crucificação de Jesus. Após isso, começa a era da igreja, né? E dividir de novo a tribulação e a grande tribulação, isso já na última semana de Daniel, isso já no final dos tempos. E por fim, os novos céus e a nova terra, né, como é prometida por Jesus aqui. Eu coloquei algumas datas, né, que são equivalentes a esses eventos. Por exemplo, a criação do homem, por mais que tenha quem não acredite que o homem não evoluiu do macaco, assim como eu penso, respeito a sua opinião, né, mas eu ainda acredito que foi Deus que criou o homem perfeito, a imagem e semelhança de Deus. E diferente do que muitos cientistas apregoam, né, que isso, através do carbono 40, já consegue se provar que a humanidade não tem bilhões de anos, né, como é assim falado. A criação, ela ocorre aproximadamente há 6.000 anos atrás, né, 1.000 anos depois da criação, ocorre ali o dilúvio de Noé, ou seja, 5.000 anos antes de Cristo, né. Temos aproximadamente 1.600 a.C., né, as leis sendo dadas a Moisés no monte, né, e 722, quando Nabucodonosor invadiu a primeira vez a Palestina, levou o povo de Israel cativo, né, depois em 586 a.C., ele novamente retoma o povo, entra em guerra com o povo judeu, e não só o povo judeu, mas todos os povos daquela época, né? Em 586, então, ele leva cativo Judá. Depois nós passamos aqui para exatamente, aproximadamente no ano 30 depois de Cristo, de 26 a 30 depois de Cristo, ocorre a crucificação de Jesus, né? No ano 32 começa a igreja, mais ou menos a era da igreja, e de lá para cá, né, temos um pouco mais de 2.000 anos, já estamos aí no segundo milênio, né, e não sabemos ainda quando vai ocorrer a tribulação, a grande tribulação. Após esse período, né, que são 7 anos, isso é uma certeza. Após esse período, tem o milênio, onde o Messias vai governar por 1.000 anos, e depois os novos céus e a nova terra,
né, que vão ser remodelados segundo a vontade de Deus. Eu criei aqui uma linha, né, que prestei atenção que todo grande evento, né, desses que eu citei, pelo menos um desses grandes eventos, sempre durante esses eventos houve um arrebatamento, né? Talvez você não saiba, o arrebatamento não é novidade na Bíblia, né? Não é uma exclusividade da igreja, já houve alguns arrebatamentos, né? Homens que já visitaram o céu em vida, homens que não morreram e foram levados ao céu. E o primeiro, né, descrito lá em Gênesis, ainda no começo da Bíblia, é de um homem chamado Enoque. É um homem misterioso, né? Não tem grande menção dele na Bíblia, embora tenha um livro apócrifo, o livro de Enoque, que é um livro, não entrou na Bíblia, mas é um livro muito científico, é um livro muito esclarecedor. Principalmente tem muita gente que pergunta, mas como é que Adão saiu do paraíso e depois teve filhos, se os filhos dele casaram entre os filhos. Então o livro de Enoque é um livro muito esclarecedor, em tese, né? Dá muito teoria para filme de Hollywood, porque é um livro muito legal. Se você é curioso como eu recomendo, leia o livro de Enoque, né? Principalmente o que foi achado em Eunuco. Leia o livro de Enoque, né? Principalmente se você é curioso, se você gosta de aprender. Enoque é um livro muito legal. Embora pareça um livro de ficção científica, é um livro muito legal. Olha, a primeira descrição de Enoque, né, aparece na Bíblia em Gênesis, já no capítulo 5, no versículo 24 diz assim: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Bom, essa versão é uma versão já mais moderna, né? Deus tomou Enoque para si, e Hebreus também faz essa elucidação. Hebreus, na parte dos heróis da fé, capítulo 11, versículo 5, diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Ou seja, o dilúvio estava para acontecer, né? Deus ia derramar o seu juízo sobre a terra, Deus ia abrir os poços do abismo para que a terra fosse inundada, ele ia terminar com a terra. Mas antes disso, Enoque recebeu o testemunho que agradou a Deus. Enoque ainda gerou filhos, né? Ele é vô de Noé, pai de Matusalém, o homem mais velho da terra, né? O homem que viveu mais foi Matusalém. Então, assim, Enoque foi tomado para Deus antes do dilúvio de Noé. A segunda figura, né, tem Moisés, que também foi arrebatado. E Enoque foi arrebatado e já não voltou mais. Mas Moisés, né, uma das figuras que foi arrebatado para os céus e retornou. Eu quero dar isso aqui um exemplo, né? E eu acredito que todo cristão vai concordar comigo, embora tenha algumas pessoas que pensem diferente. Moisés foi arrebatado. Hebreus capítulo 8, verso 5 diz assim: eles servem num santuário que é a cópia e a sombra daquele que está nos céus. Está falando do santuário de Moisés, né? Que Moisés planejou, ele arquitetou no meio do deserto. Se você já leu ali a história de Moisés, sabe que eles andavam com um templo móvel, né? Ou seja, tinha um tabernáculo que era montado e desmontado conforme as tribos saíam, né, durante a peregrinação dos 40 anos de deserto. Continuando, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Hebreus capítulo 8, verso 5, né? Isso tudo está em Êxodo também. Mas Moisés recebeu uma instrução de Deus. Olha, Moisés vai construir conforme tudo o que te foi mostrado. Ou seja, isso não foi mostrado em cima do monte, só tinha pedra e calcário, né, e cascalho daquela época. Mas então Moisés foi trasladado ao monte santo de Deus, onde ele viu o tabernáculo. Quem sabe desse tabernáculo, quem já leu o Apocalipse, sabe que o tabernáculo ainda está nos céus, e Moisés teve então essa cópia. Essa figura é uma das mais importantes do Velho Testamento, né? Todo mundo já ouviu falar de Elias, o homem que foi arrebatado, o homem que pediu que descesse fogo do céu, que enfrentou todo o sistema político corrupto da sua época e com o poder de uma forma imensurável, né? Conseguiu acabar ali com o reino de corrupção, conseguiu, né, bater de frente com as entidades que
governavam o povo de Deus naquela época, né? Elias é um homem poderoso que ressuscitou mortos, que parou a chuva, encerrou os céus, ou seja, ele travou os céus durante aproximadamente 3 anos. Então, uma das figuras mais importantes que também foi arrebatado aí no Velho Testamento. Aí está escrito em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz assim: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Então, Elias é uma das figuras mais importantes. Já na era cristã, na era depois de Cristo, né, depois do Ano Domini, começa então o arrebatamento, já aí no Novo Testamento. Esse todo mundo conhece, do arrebatamento de Jesus Cristo, né? Após a sua crucificação, ficou 3 dias na tumba, no terceiro dia ele ressuscita, fica mais 40 dias na terra, né? Falando do seu evangelho, falando de coisas do céu, alinhando os seus apóstolos para a grande missão que eles tinham, que ia enfrentar daquele minuto para frente, né? Alinhando e planejando como seria a igreja, a que ele ia estabelecer na terra, não a religião, mas a sua igreja, a imagem e semelhança do seu amor, da sua cordialidade, né, da sua entrega, né? Então, Jesus passa 40 dias dando instrução, não só para os 12 discípulos, né? Ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas, então ele dá essa instrução, como seria que eles ganhariam as nações, e após 40 dias andando na terra, já depois de ressuscitado, né, ele então é levado aos céus. Está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9, né? Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ou seja, Jesus está conversando ali com a multidão dos seus discípulos, de repente, né, algo o puxa para cima, e ele é elevado aos céus, às alturas, e todo mundo ficou olhando, até que quando chega naquele ponto, né, todo mundo que sabe que fica olhando para o alto, uma nuvem cobre e já não conseguem ver mais Jesus. A princípio disso, né, 10 dias depois desse acontecimento, não é um arrebatamento, mas é uma coisa muito importante, né, porque daí desse evento nasce realmente a era da igreja, né? 50 dias no dia de Pentecoste, exatamente 50 dias após a Páscoa, né, desce então o Espírito Santo para continuar essa obra maravilhosa, e ele está fazendo isso até hoje, né? Depois de 50 dias da ressurreição de Jesus, de 50 dias depois da Páscoa, então desce o Espírito Santo, né? Cerca de 120 pessoas ali no primeiro instante são tocados pelo Espírito Santo, e dali eles começam a missão da era da igreja, que está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Muito bem. Agora nós temos aqui, né, já para começar o que de fato é o nosso estudo, sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. Ou seja, aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Como eu disse no começo desse vídeo, para mim não é um assunto de pauta, né? Para mim, o mais importante não é quando a igreja vai ser arrebatada, mas como que a igreja está para ser arrebatada, né? Então, para mim o mais importante é, como Jesus disse, olha, para alguns eu vou vir como ladrão, né? Para outros não, os sinais estão aí, né? Deus, ele sempre faz as coisas, ele tem mostrado ao povo dele. Então, assim, os sinais estão aí, mas Jesus disse assim: o importante é manter as vestes limpas. Não é uma questão de saber se 3 anos e meio antes ou 3 anos e meio depois. É como nós estamos hoje, né? A nossa consciência diante dele. Porque uma coisa é mentir para os outros e enganar os outros, outra coisa é tentar enganar o cordeiro, né? Isso aí é impossível. Então, assim, o pré-tribulacionismo acredita que a igreja vai ser arrebatada antes dos eventos que dão o fim do mundo, né? Que se dão ao fim do mundo, que é a grande tribulação.
São 7 anos de muita bagunça na terra, muita tortura, um caos na natureza, um caos político, um caos na economia. Então, assim, nós vamos falar da grande tribulação em outro estudo, mas aqui eu só quero frisar nisso. O pré-tribulacionismo acredita, né, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu cresci nessa vertente, né? Como eu disse, eu venho de um alinhamento, de um segmento pentecostal. Então, nós, na minha infância, fomos muito ensinados que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu creio, né, por isso que fiz esse estudo, que nas 3 visões tem coisas coerentes e nas 3 visões tem coisas incoerentes. Então, assim, se você acredita que vai a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, isso também não tem problema nenhum. Né? O importante é você, a maneira que você está, né, para ser arrebatado. Agora, se a igreja vai ser arrebatada antes, durante ou depois, não há problema nenhum você acreditar nisso, né? Não é pecado, não é heresia. Da mesma maneira que quem acredita de forma diferente também não é pecado, não é heresia. A maneira como estamos é que é importante. Olha, eu aqui, falando de pré-tribulacionismo, né, uma incerteza, mas aqui, no meio da grande tribulação, né, vai haver mesmo um arrebatamento. Isso é comprovado, porque assim, depois dos 3 anos e meio que o anticristo se assentar no trono, né, que o anticristo for governar, desses 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, Deus vai dar poder a 2 pessoas, a 2 testemunhas. E essas testemunhas vão fazer uma bagunça nesse reino do anticristo, né? Isso também já está em pauta, é um dos nossos estudos. Então, se você já vai anotando aí, pega o papel e caneta das coisas que nós vamos falar daqui para frente, né? Essas 2 testemunhas, no meio da grande tribulação, elas vão ser mortas, né? E depois de 3 dias, onde a televisão vai estar fazendo a cobertura, a internet vai estar em cima, isso está na Bíblia, né? A internet vai estar em cima, os jornais de televisão vão estar em cima. Só que depois de 3 dias, essas testemunhas vão ressuscitar e à vista de todos. A Bíblia deixa bem claro, à vista de todos, ou seja, os jornais, a internet, todo mundo vai estar fazendo essa cobertura, porque eles vão ser mortos em praça pública e eles vão ficar lá em 3 dias, não vão poder, as pessoas são proibidas de mexer no corpo deles, né, porque eles faziam grandes sinais. A Bíblia diz que eles abriam a boca e fogo saía da sua boca para consumir os inimigos. Então parece uma cena de Hollywood, mas está escrito na Bíblia, né? E depois de 3 dias, no meio da grande tribulação, essas 2 testemunhas vão ressuscitar, entre o espírito de vida nelas, e elas vão ser arrebatadas aos céus, diante de todo mundo. Por fim, né, o pós-tribulacionismo acredita, né, como o mid-tribulacionismo acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, e realmente eu acho coisas coerentes, né? Não sei se a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, mas tem realmente um arrebatamento bem nesse meio. E por fim, né, o pós-tribulacionismo acredita que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. No final dos 7 anos, a igreja também passa pela grande tribulação e assim, por fim, vão ser arrebatados. Também há um arrebatamento no final da grande tribulação, né? Jesus descreve isso com todos os santos. Ele chama os santos para si. Então, assim, é algo comprovado. Esses santos talvez não se refiram à igreja, né? Nós já vamos mostrar alguns versículos que falam isso, mas Jesus chama os seus santos que vieram da grande tribulação. Também vai haver um arrebatamento aí. Como eu disse, tem coisas coerentes que os mid e os pós-tribulacionistas acreditam, e também tem muita incoerência, né, nessas linhas de raciocínio. O importante para mim não é isso, o importante é a maneira como nós estamos. E, por fim, né, tem a segunda vinda de Jesus Cristo. Não é um arrebatamento, como na descida do Espírito Santo, é um posicionamento de alinhamento, né? Quem já estudou um pouquinho sobre arrebatamento sabe que nós vamos encontrar com ele nos ares, e isso vai ser maravilhoso, né? E aqui eu achei uma coisa muito interessante, né, que quando ocorrer a segunda vinda de Jesus Cristo, né, o que vai acontecer? Na Terra vão ter 2 nomes muito importantes para aquela época, né, que é o anticristo. Na verdade são 3, o anticristo, a besta e o falso profeta. E a Bíblia diz que Jesus lança essas pessoas, né, todo mundo que morre e tem algum tipo de condenação, nós sabemos que vai para a danação, o inferno.
né? Mas essas pessoas, eles são lançadas vivas, né? Não tem passagem pelo inferno, vão lançadas vivas direto para o lago de fogo, ou seja, não é um arrebatamento, mas eu não sei a palavra usar contrário ao arrebatamento, mas é um arrebatamento inverso. Então Jesus lança, né, a besta e o falso profeta de forma direta no lago de fogo, eles caem vivos, né, para o lago de fogo. A Bíblia descreve que Jesus manda um anjo trancafiar Satanás, né, ele fica preso por 1000 anos, depois de 1000 anos ele é solto e por fim, né, vem o juízo, Deus vem e traz o juízo. O próprio Deus, a Bíblia descreve isso de uma forma maravilhosa, que Deus lança fogo da sua boca e consome os inimigos de Jesus, né? E por fim joga o diabo e o inferno também no lago de fogo, trazendo o juízo, fazendo os novos céus e a nova terra, né? João vê a capital dessa nova terra, que é a Nova Jerusalém, e ele a descreve de uma forma maravilhosa e diz que ela é a esposa do Cordeiro, que o Cordeiro é apaixonado por essa cidade celestial, né? E ela vai virar a capital, então, do novo mundo. Aqui, falando aqui em pré-tribulacionista, né? Eu estudei bastante sobre isso para falar de uma forma bem simples. O pré-tribulacionista usa muito esses versículos, né, para justificar a sua linha de pensamento, né? Não estou dizendo que é certo nem que é errado, como eu disse, eu não estou expressando opiniões, eu só estou colocando em pauta, né, tudo que já há. Não estou expressando minhas opiniões pessoais, não estou dizendo o que é certo, o que é errado. Eu quero que você, né, tenha essa consciência daquilo que você acredita e principalmente daquilo que é importante. O importante nessa questão do arrebatamento é nós sermos arrebatados, não importa quando, o importante é ser arrebatado. Eles acreditam muito, os pré-tribulacionistas, nessa questão. Eles usam muito esse versículo para justificar, né, que a igreja vai ser tirada antes da grande tribulação, que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 9 ao 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para quer estejamos acordados ou quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já têm feito. Isso é uma palavra de consolo, né? Ou seja, por mais que tudo esteja apontando para essa última semana, essa grande tribulação, esse tempo de angústia, esse tempo de sofrimento, né? Aqui Paulo dá uma mensagem de consolo, dizendo que Deus não nos destinou à ira, então, ou seja, Ele vai nos resgatar antes que tudo isso ocorra, assim acredita o pessoal pré-tribulacionista, né? Tem um outro versículo também, que eles utilizam muito, pelo menos em todos os estudos que eu fiz, esses dois versículos sempre, né, estavam nesses estudos, que diz assim, Romanos 5:9 diz assim, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Ou seja, a grande tribulação é o tempo da ira de Deus, né, o tempo da angústia de Jacó. Aqui eles justificam que nós seremos salvos antes da ira. Agora aqui pensando no modo mid-tribulacionista, né, aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, ou seja, não é a grande tribulação, né? Eles acreditam que 3 anos e meio de tribulação e os últimos 3 anos e meio, sim, então a grande tribulação. Eles utilizam muito o versículo, como eu disse, em todos os estudos que fiz, esse versículo sempre estava apontado, né, em destaque. Apocalipse capítulo 11, verso 11 e 12 diz assim, mas depois de 3 dias e meio entrou neles um sopro de vida na parte de Deus e eles ficaram em pé e um grande terror tomou conta daqueles que ouviram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes diziam, subam para cá, e eles subiram para o céu numa nuvem enquanto os seus inimigos olhavam. Como eu disse aqui, a fala das duas testemunhas, esse versículo, né, também é justificado de uma forma dos mid-tribulacionistas a falar que a igreja vai ser arrebatada nessa questão. Tem aqui também, próximo a esse evento, o anjo selando 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, né, e são 12 tribos, e junto a esses 144 mil também são arrebatados. Então esse versículo sempre teve em destaque aqui
na vertente de ensino dos midi-tribulacionistas. Tem também o versículo, um grande versículo aqui, né, como eu disse, no meio da tribulação também vai haver esses arrebatamentos, né, e nós podemos comprovar aqui Apocalipse capítulo 14, verso 1 ao 3, isso é João que escreveu Apocalipse, ele está tendo essa visão, ele diz assim: então eu olhei e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som do céu, o som como o de muitas águas, e de um forte trovão. Era como o de arpista tocando as suas harpas, e eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Né? Nós vamos já ler outro versículo que fala que esses 144.000 estavam na grande tribulação e que, num período após o início da grande tribulação, eles são arrancados da terra. Tanto que, após, né, depois de todos os eventos estarem concluídos, esses 144.000 vêm com o Cordeiro para encontrar a igreja nos ares, né, para o encontro da sua igreja na terra. Como diz, está descrito em Apocalipse 7, verso 13 e 14, diz assim: então um dos anciões me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? E respondi: Senhor, tu sabes. E o próprio Senhor respondeu, né, e ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam o sangue do Cordeiro. Também se refere aos 144.000, se você ler todo o livro de Apocalipse 7, você vai entender isso. Mas como eu disse, o importante, algo que me chama mais atenção nesse versículo, né, o que eu tenho frisado desde o começo, o importante não é o período em que foram tirados da terra. Se é antes da ira, maravilha. Se é no meio da tribulação, que nós tenhamos força e vigor para suportar esse tempo angustioso. E se for no final, né, que nós tenhamos perseverança, porque a Bíblia diz que aqueles que renegaram a sua vida pelo amor de Cristo, eles sim receberão a vida eterna, né? Que nós tenhamos força para continuar e permanecer em Deus nesse momento de angústia e de tribulação. Mas aqui você está vendo o que me chamou mais atenção. Esses que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Como eu tenho dito desde o começo desse vídeo, o importante não é o período em que nós vamos ser tirados da terra, transladados para Deus, e o importante é estarmos com as vestes lavadas. Por fim, aqui no final dos eventos também vai haver o arrebatamento, né? Não sei se é da igreja, mas tem aqui uma visão de pessoas que são arrebatadas, né? Aqueles que passaram realmente a grande tribulação, independente se a igreja vai estar aqui ou não, essas pessoas, né, também vão ser salvas durante esse período. Talvez o evangelho não vá ser pregado do jeito que é hoje, do jeito que eu estou fazendo agora, aqui de uma forma livre, gratuita, uma forma onde eu possa alcançar muitas pessoas, mas talvez com mais dificuldade, como era na época que os romanos perseguiam a igreja, às escondidas, no meio dos montes, ou talvez nos porões. Eu sei que esse evangelho não vai parar de ser pregado, mesmo na grande tribulação, e esse evangelho vai ter muita força nesse período, também por causa das testemunhas, por causa dos homens e mulheres desviados, eu acredito, daquela época, que vão estar desviados e vão ver esses acontecimentos, né, e vão ter a ciência do que está acontecendo. Talvez, se a igreja tiver, a igreja vai ser uma porta-voz, um esconderijo, um refúgio. Se a igreja não estiver, né, homens e mulheres que vão crer nesse evangelho vão fazer a diferença nesse período. E aqui, né, comprova isso. Apocalipse 20, versículo 4 diz assim: eu vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Como eu disse, nesse período, né, pessoas vão crer e vai ser uma fé tão, talvez não é a expressão correta, mas é uma expressão que demarca isso, vai ser uma fé tão violenta, né, que as pessoas vão preferir morrer decapitados, torturados ou coisas semelhantes do que negar a Jesus. Continuando, eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem,
não tinha recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante o milênio, durante os 1000 anos. Isso aqui é muito importante porque assim, quem sabe dessa marca da besta sabe, por eles negarem, eles estavam contra a lei do sistema daquela época, vai ocorrer, eles não tinham direito à comida, a abrigo, não tinham direito à saúde, não tinham direito à educação, não tinham direito a trabalho e não tinham direito nem mesmo à água. Hoje nós dificilmente tem um lugar onde tem água potável, né? Nós somos servidos por alguma entidade. Então, essas pessoas que negaram a marca da besta, esses heróis, né, não tinham direito nenhum de estar na terra. E mesmo assim, eles não negaram a Jesus e talvez morreram e ganharam o direito de reinar com Cristo, né, no milênio, que ele vai ser o nosso rei, o rei da humanidade, de toda a terra, né, ele vai estar aí. E por fim, né, aqui na Mateus, isso é já Jesus falando, dando o grande sermão profético, né, o apocalipse do evangelho, por assim dizer, né, Jesus ele prega sobre essas coisas, ele ensina aos seus discípulos sobre essas coisas, de como ocorreria, quais seriam os sinais, né, para que eles ficassem atentos. Mas aqui eu vi dois grupos de pessoas, né, no pós-tribulacionismo, aqui já no final dos eventos, eu vi dois grupos de pessoas. Talvez algumas pessoas discordem de mim, não tem problema nenhum, né? Se você concorda também, deixa algum tipo de opinião aqui, fale alguma coisa, pegue aqui desse estudo aquilo que você tem mais gostou, aquilo que tem mais dúvida, depois manda pra gente, a gente vai estar respondendo, fazendo aqui algumas coisas, né? E também, como eu disse, isso é o primeiro estudo de uma sequência. Nós vamos falar sobre as duas testemunhas, sobre os selos do Apocalipse, sobre as trombetas, né? E uma série de estudos que vai ser muito legal. Por fim, Jesus está falando assim em Mateus 24, no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade da terra. Preste atenção, tem dois... quando fala dos 4 ventos, tem uma vírgula ali. É por isso que eu disse que eu acho que tem dois grupos de pessoas aqui, né? Essa vírgula me dá essa vazão a isso. Se você não concorda, eu aceito a sua opinião, mas é que eu vi dois grupos de pessoas, né? Quando fala dos 4 ventos, eu imagino do céu, né? E quando fala da terra, né, de uma extremidade à outra, os povos que ainda aqui estão. Então eu vi aqui dois grupos de pessoas, né? Quem já estudou sobre o céu um pouquinho, né? Eu tive um estudo muito legal com o meu apóstolo, pastor Pombal, que sobre 7 céus, mas também Paulo fala sobre 3 céus, né? Então é o céu atmosférico, o céu e o céu dos céus, né? Quem já estudou um pouquinho sobre isso sabe. Então assim, quando fala de vento, a gente sempre imagina o céu, né? E aqui fala de uma extremidade à outra da terra. Eu vi dois grupos de pessoas distintas, e como eu disse, espero que você tenha gostado desse estudo. Não quis expressar minha opinião sobre o que eu acredito, se a igreja vai ser arrebatada antes, no meio ou após a grande tribulação. Eu só quis demonstrar aquilo que já há, né? Espero que você tenha gostado, e se você quer acrescentar mais alguma coisa, pode deixar a sua opinião aqui nos comentários aqui embaixo, deixa a sua opinião. Se fizer aí, chame um grupo de amigos, né, para falar um pouquinho sobre esse tema e tudo. O arrebatamento tem muita coisa interessante, tem muita coisa que nós ainda não entendemos, mas que vamos entender daqui para o final, né, das coisas, conforme cada geração entendeu um pouco mais. A geração que me ensinou já não é a mesma geração que eu ensino, porque a geração que eu ensino, né, aquilo que me ensinaram, parece que já veio no drive dessa geração, que é uma geração que aprendeu as coisas muito mais rápido, que a informação chegou muito adiante. Então, espero que você tenha gostado. Participe dos próximos estudos, nós vamos estar sempre divulgando aí, convide seus amigos. E se você tem algum tema referente a isso, né, eu gostaria que você deixasse aqui a sua opinião, e que
falasse conosco, né? Me chame no privado, sobre opiniões sobre esse tema, tá bem? Eu vou informar daqui um pouquinho mais adiante sobre os outros estudos. Já está tudo montado. Quem me conhece sabe que eu sou pilhado, né? Que eu sou muito pilhado nisso. Então, assim, daqui para frente nós vamos montar alguns estudos e isso vai ser muito legal. Bem, olha, Jesus em Cristo te abençoe. Como eu disse, para mim isso aqui é uma discussão um pouco vã, né? Embora se a igreja vai passar pela grande tribulação, se ela vai ser retirada no meio ou antes, né? Para mim é um pouco de uma discussão vã. Eu só queria ensinar sobre isso. O importante é, como nós lemos agora há pouco, que as suas vestes estejam brancas no Cordeiro. No mais, Jesus em Cristo te abençoe. O meu muito obrigado e uma boa noite e uma boa tarde a vocês. Tchau, tchau.